dipolo elétrico permanente. Esse dipolo elétrico não vai ser formado, ele já existe na molécula. Então, essa atração, ela é permanente, ela é constante. E eu tenho o terceiro tipo de interação intermolecular entre moléculas polares, dos tipo ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio vai acontecer também entre moléculas polares, mas não são todas as moléculas polares que têm esse tipo de interação. Somente as moléculas polares que possuem sua estrutura, o átomo de hidrogênio ligado a um dos três elementos mais eletronegativos, que são o oxigênio, o flúor ou o nitrogênio. Então, aqui como exemplo, eu tenho a molécula de água, um copo com água, correto? Eu tenho aqui a esfera vermelha, é o átomo de oxigênio, as esferas brancas, os átomos de hidrogênio. Então, aqui o que eu tenho? O átomo de oxigênio é mais eletronegativo que hidrogênio. Então, eu tenho um polo negativo sobre o átomo de oxigênio e um polo positivo sobre os átomos de hidrogênio. Essa molécula é polar, então esse dipolo é permanente. O que vai acontecer? O polo negativo de uma das moléculas, no caso o oxigênio, vai interagir ou vai ser atraído pelo polo positivo da molécula vizinha. No caso, seria o hidrogênio da molécula vizinha. Essa interação, em relação à interação de polo, ela é mais intensa, mais forte ainda. Por quê? Essa interação, ela tem a força, ela se aproxima, a força dela se aproxima de uma ligação atômica, ou seja, de uma ligação entre átomos. Porém, aqui é uma interação entre moléculas, tá? Ela é muito forte, ela é quase tem a mesma força que a ligação química entre dois átomos diferentes ou iguais, correto? E aí, como eu já havia falado, as interações intermoleculares estão relacionadas com ponto de ebulição. O que a gente tem que ter cuidado aqui? Quando a gente vai fazer análise de substâncias orgânicas, né? Aqui no caso eu tenho 3 hidrocarbonetos. Lembrando, os hidrocarbonetos são formados por carbono e hidrogênio, correto? Os hidrocarbonetos, como a gente já viu nos capítulos anteriores, eles têm a sua origem principal, a sua ocorrência natural na composição do petróleo. O petróleo é um tipo de óleo. Se a gente ter a água em mente como nosso ponto de referência, a gente sabe que a água é polar. O óleo não se mistura com a água, logo o óleo vai ser apolar. Como os hidrocarbonetos formam o óleo petróleo, né? Então eu chego à conclusão que os hidrocarbonetos também são o quê? Apolares. Mas aqui eu gostaria de comparar ou de comparar a interação intermolecular entre eles e relacionar quem vai ter maior ou menor ponto de temperatura de ebulição, ponto de ebulição. No caso, como todos são hidrocarbonetos, o que vai acontecer? A interação, todas são moléculas apolares, então dipolo instantâneo é a mesma coisa que dipolo induzido. Vai ser encontrada nas 3 moléculas. Então, a força de atração entre moléculas vizinhas do hidrocarboneto pentano, C5H12, é a mesma interação entre as moléculas vizinhas do hexano, C6H14. Por quê? Porque as duas moléculas são apolares, logo vão ter a interação intermolecular de dipolo induzido ou também chamado de dipolo instantâneo. Agora, quem que vai ter maior temperatura de ebulição? Se a gente olhar os dados aqui, a gente vê que o pentano, C5H12, tem a menor temperatura de ebulição. E o heptano, C7H16, se não é H16, vai ter a maior temperatura de ebulição. Por que isso acontece? Né? Qual é a explicação disso, já que eles têm a mesma força intermolecular? A explicação está no tamanho da cadeia ou na massa molar. Quanto maior o tamanho da cadeia, maior vai ser a superfície de contato entre moléculas vizinhas e mais pontos de interação vai ocorrer. Consequentemente, maior a quantidade de energia que tem que ser fornecida para quebrar essas interações. Logo, quando eu estiver comparando
compostos com o mesmo tipo de força intermolecular, o que vai determinar, ou que vai influenciar aquele que tem menor ou maior temperatura de ebulição é a massa molecular. O aumento da massa molecular aumenta a temperatura ou de ebulição ou ponto de ebulição, porque aumenta o número das superfícies de contato de pontos de interação entre as moléculas vizinhas. Consequentemente, mais energia tem que ser fornecida para rompê-las, maior temperatura de ebulição. Aqui agora eu tenho compostos que têm tipos de interações intermoleculares diferentes. Então, por exemplo, eu tenho o propano, um hidrocarboneto, então vai ser dipolo instantâneo ou dipolo induzido. Eu tenho o éter metílico que tem o oxigênio aqui entre os dois carbonos. Lembrando que o oxigênio é mais polar do que, ou mais eletronegativo do que o carbono, então gera um dipolo elétrico nessa molécula. Se gera um dipolo elétrico permanente, então o tipo de interação, força intermolecular é dipolo permanente, ou dipolo-dipolo. E no caso do etanol, a gente tem também aqui o oxigênio com o carbono gerando dipolo elétrico. No entanto, eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, a um dos 3 elementos mais eletronegativos. Então, mesmo sendo polar aqui, ao invés de ser dipolo permanente, a interação vai ser ponte ou ligação de hidrogênio. Então, o que vai explicar aqui o porquê do propano ter menor temperatura de ebulição e o etanol ter maior temperatura de ebulição? Aqui, como são moléculas com interações diferentes, não é a massa molecular que vai me determinar isso, e sim a força da interação. Como vocês podem ver aqui na escalinha, a força da interação intermolecular aumenta aqui no dipolo induzido em direção à ligação de hidrogênio. Lembrando que a ligação de hidrogênio também pode ser chamada de ponte de hidrogênio. Então, quanto maior a intensidade da interação, maior a quantidade de energia fornecida para rompê-la. Logo, maior a temperatura de ebulição. É o caso aqui do etanol. A temperatura de ebulição dele é bem maior do que a do propano, ou do mesmo, até mesmo do éter metílico, né? Vocês estão vendo aqui que a cadeia deles praticamente quase tem o mesmo tamanho, né? No caso do éter e do etanol tem o mesmo tamanho, a mesma massa molecular. Porém, a temperatura de ebulição entre eles é bem diferente, justamente porque a ligação, o ponto de hidrogênio tem uma intensidade muito maior do que a dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Outra relação que a gente pode fazer das interações intermoleculares com a temperatura ou pontos de ebulição é no tipo de cadeia orgânica que eu tenho. Cadeia linear, né, e cadeia ramificada. Quando eu começo a ter ramificações, né, na cadeia, eu diminuo a temperatura de ebulição. Então, eu estou comparando moléculas que têm o mesmo tipo de interação. Então, ó, aqui eu tenho o hidrocarboneto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o pentano, certo? E aqui eu vou ter o hidrocarboneto, ó, 1, 2, 3, 4, 2-metilbutano, correto? Então, se você for comparar, a quantidade de carbonos aqui é a mesma, são 5 carbonos em cada molécula. Porém, essa molécula aqui, a cadeia dela é normal ou linear. E aqui no caso do 2-metilbutano, eu tenho uma cadeia ramificada. Quando eu tenho uma cadeia linear, uma cadeia normal, eu tenho uma maior extensão para a atuação das forças intermoleculares. Logo, eu vou ter maior temperatura de ebulição. Você pode ver aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos de interação ou de atração entre as moléculas vizinhas. Enquanto que na 2-metilbutano eu tenho apenas 4. Por que aconteceu essa redução? Porque essa molécula aqui, ela é ramificada. Então, os ramos, né, os grupos da ramificação, eles ficam fora, eles não têm contato um com o outro. Então, diminui a extensão, os pontos de interação intermolecular. Logo, eu vou ter que fornecer uma quantidade de energia menor. Então, a temperatura de ebulição vai ser menor. Então, se eu estiver comparando
Compostos orgânicos de mesmo tipo de interação intermolecular, como é que eu vou saber quem vai ter maior temperatura de ebulição? Basta eu analisar a cadeia, se a massa molecular for a mesma. No caso aqui, a massa molecular deles é a mesma. A diferença na cadeia. Cadeia normal, cadeia linear, tem maior temperatura de ebulição, porque tem um maior número de interações ou pontos de interações a serem rompidos. Logo, eu tenho que fornecer maior quantidade de energia. Cadeia ramificada, devido aos ramos, tem um número menor de pontos de interação. Logo, eu consigo fornecer uma menor quantidade de temperatura de ebulição, menor energia, para conseguir romper essas interações. As interações intermoleculares versus coronavírus, álcool gel e água e sabão. Eu lembro quando começou essa questão da pandemia do coronavírus, muito se falou da questão da higienização das mãos, das roupas, dos objetos, né, com álcool e gel e água e sabão. Muitas pessoas falavam, qual que é melhor, o álcool e gel ou água e sabão? Na verdade, água e sabão é melhor do que álcool em gel. Porém, o álcool em gel tem um efeito similar à água e sabão, similar. Vocês viram bem que eu usei a palavra similar, não igual. A água e sabão tem uma eficácia maior do que álcool em gel. No entanto, a questão da praticidade, né, de se levar para os lugares onde você vai do álcool em gel, é, também é levado em conta, porque não dá para você, vamos supor que você precisa ir ao supermercado agora. Você não tem como levar água e sabão. Quer dizer, ter como levar, você tem. Só que não é uma coisa prática no seu dia a dia você pegar água e sabão e lavar sua mão ali para poder entrar no supermercado e fazer suas compras. O álcool em gel é mais prático. Mas a pergunta aqui é como que o álcool em gel ou a água e sabão eles vão atuar no combate ao coronavírus, né? Eu não sei se vocês estão vendo aqui, quer dizer, eu sei que vocês estão vendo, tá bem, acho que nítido, a imagem aqui, uma representação do coronavírus. Vocês estão vendo que na estrutura dele vocês têm essas pontiagudas aqui, esses espinhos, vamos dizer assim, né? Que parecem, né? O pessoal fala que parece uma coroa, por isso que o nome é coronavírus, né? Os biólogos falam, os cientistas, os médicos. E isso daqui nada mais são do que a ponta de proteínas, né? De uma proteína chamada proteína S. Essa proteína, as proteínas têm uma característica, enquanto compostos orgânicos, de terem cadeias longas. Então, elas são apolares. Eu tenho, então, várias pontas de proteínas aqui que envolve o vírus, né? É uma camada, vamos dizer assim, lipoproteica, uma camada de proteínas. Como o sabão é uma molécula orgânica de cadeia longa, que tem uma parte apolar e uma parte polar, o que vai acontecer? Ou o álcool gel, que tem o etanol, que tem a parte CH3, CH2, que também é apolar, quando você lava a sua mão, por exemplo, ou uma superfície que tem a presença daquele vírus com água e sabão, álcool e gel, o que vai acontecer? A parte apolar dessas moléculas vai interagir com a parte apolar da proteína, né? Da proteína